Opa, bom dia! Olha como é que amanheceu São Paulo aqui hoje, ó. Chovendo. Esses dias tá tudo chovendo. E hoje amanheceu chovendo, choveu a noite toda. Graças a Deus, né? Olha o que está escrito em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, e fecunde, e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Meus irmãos, Jesus está perto de voltar. A palavra de Deus mesmo afirma nos evangelhos. Esse dia está perto, está próximo, breve virá o Senhor, né? Enquanto Ele não vem, ainda há tempo, né, de nós, aleluia, buscar Ele, buscar o Senhor, né? E não está difícil de encontrar. Você pode encontrar Jesus hoje através da palavra, né? A palavra de Deus diz bem aqui, aleluia, que a palavra de Deus é como a chuva, que ela não desce vazia, ela não vem, ela não cai à toa, sem sentido, não, ela cai, aleluia, e ela faz com que as coisas aconteçam, a grama cresce, a vegetação cresce, o capim cresce, os alimentos, né, germina, brota, cresce, produz fruto, as águas enchem os rios, né, as nascentes, né, que estavam secando, começa a correr água. E assim nós vemos o trabalhar de Deus, né, em tudo. Louvado seja Deus. Assim a palavra de Deus, como a chuva, ela não torna para lá vazia. A palavra de Deus é fiel, irmãos. Jesus veio a esse mundo, né? Ele desceu do céu, veio a esse céu, porque Jesus é a palavra, é a própria palavra, como dizem em João, no capítulo 1. Ele veio a esse mundo e pregou o evangelho de arrependimento, pregou o evangelho das boas novas, o evangelho do reino de Deus, do reino dos céus, e pregou, aleluia, e fez ali o que o Pai mandou fazer, o designou. A palavra nos afirma que Jesus foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltou para lá, para o céu. Louvado seja Deus. Mas só que ele deixou os seus apóstolos, seus discípulos, para continuar pregando esta palavra, porque é a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que salva o homem dos seus pecados. Aquele que crê em Jesus será salvo. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus que pode salvar, né? Os apóstolos de Jesus Cristo, nenhum deles pode salvar a alma de ninguém. Nenhum outro na Bíblia, mesmo sendo pessoas de Deus, pessoas obedientes à palavra de Deus, não pode salvar a alma de ninguém. Mas a palavra de Deus nos confirma e afirma que Jesus salva, né? Esses homens apenas pregaram a palavra que salva, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é Deus, aleluia. Eles apenas pregou a verdade, para que o povo se arrependa e creia e se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, deixa a maldade, deixa de ser ímpio, deixa de ser iníquo e venha para o caminho do Senhor, porque nós todos, né, somos pecadores, mas quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso exclusivo, suficiente Salvador da nossa alma, né, por Ele nós somos justificados, né? Creia no Senhor Jesus,
receba Jesus conforme diz a palavra. Ele diz aqui no começo aqui que o Senhor, aleluia, está perto, louvado seja Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jesus vai voltar, meu irmão. E a palavra do Senhor diz que os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, né? E nós, os que estamos vivos, ficar vivos, se nós ficar vivos naquele dia, nós vamos subir para encontrar com Ele nos ares, né? Vamos se arrepender dos nossos pecados, se achegar, se apegar a Deus e buscar o Senhor, porque Ele está perto. Jesus virá, breve virá o Senhor, como diz lá na palavra de Deus em Apocalipse, né? Está próximo, louvado seja Deus. Jesus é o único que pode salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Porque embaixo do céu não existe outro nome que possa salvar. Com todo respeito, né? Mas nós não podemos deixar de falar da verdade da palavra de Deus, mesmo respeitando as pessoas. Jesus salva, cura e liberta, né? Jesus é quem liberta o homem dos seus pecados e ainda leva para o lugar onde Ele foi preparar para nós, o reino dos céus, para o céu. Aleluia, glória a Deus.